por sua permissão, ele permite que João tenha seu arrebatamento, que Deus permite que João venha ter um particular com Deus, mas não foi um particular físico, foi um particular espiritual, foi um particular de oração, de angústia, de dor, mas também de muita intimidade. A palavra diz que Deus permite que por João pregar o Evangelho, por João pregar a verdade que salva, por João pregar a verdade que liberta, por João pregar a libertação pelo nome de Jesus, a palavra diz que o povo da época em Roma, o rei da época Nélio, ele permite que os soldados levem João para uma ilha por nome de Pátimo. Quando João é levado a este lugar deserto, de lugar que não tinha contato com pessoas comuns, senão pessoas dentro do Império Romano, soldados, generais de guerra, porque eles povo tinham um compromisso de estar ali toda vez para observar o caminho de João, porque para que os irmãos entendam, João era um homem cristão, ele pregava a mensagem cristocênica, ele pregava a verdade que trazia libertação do meio do povo. Enquanto João ministrava a verdade dentro de Roma, o Evangelho explodia, o inferno caía por terra, as almas eram libertas. A palavra disse que João pregou dizendo que Jesus Cristo viria, e ele viria porque veio com o propósito de arrebatar a sua igreja. Mas o povo não acreditava, o povo incrédulo. Mas no meio desses povos incrédulos ainda tinha aqueles que confiavam na promessa do Deus Todo-Poderoso. Ainda tinha aqueles que ainda acreditavam na vinda do Messias. E por pregar a verdade, João ministra, e o poder era notório no meio dele. A palavra diz que quando João ministrava, o povo, o rei da época, se enfurecia contra a vida de João, ao ponto de tentar tirar a vida de João, mas não conseguia, porque via que João era visto como semideus. Mas não era semideus, é porque João estava debaixo da potente mão do Deus poderoso que fez os céus e a terra. João, por pregar a verdade, ele vai para a ilha de Pátimo. João, por pregar a libertação no nome de Jesus, João sofre, João padece, mas Deus não deixa João sozinho. Bem na época que João está dentro da ilha de Pátimo sozinho, a palavra vai dizer que Deus permite que João tenha um arrebatamento em espírito. E quando João ele se é arrebatado, a palavra diz que os olhos dele se abrem e ele vê uma grande visão, uma visão espiritual, uma revelação divina da parte de Deus para João. O que é que João viu? João viu primeiramente, aleluia, os 7 estrelas. E sim, meu Deus, aleluia, glória a Deus, ele viu as 7 estrelas que representam, glória a Deus, os anjos da igreja. Aleluia, e ele teve a visão dos 7 candelabros, os 7 candeeiros que representam as 7 igrejas da época, que era Éfeso, Pergamos, aleluia, que era Tiatira, Esmina, glória a Deus, e era Filadélfia, Laodiceia, aleluia, Sardes. Essas 7 igrejas, aleluia, que era estabelecida dentro de Roma, no meio daquele povo, do povo da Ásia Menor, da Ásia Maior. Essas 7 igrejas, pastor Danilo, era estabelecida ali para manter a pregação do Evangelho. Mas chega um momento tão difícil, chega um momento tanto doloroso, que é proibido de pregar o Evangelho, que é proibido de pregar a verdade. E por João incomodar tanto, o rei daquela época vai e pega João e leva para a ilha de Pátimo. Tenta prender João, tenta impedir que João prega, tenta impedir que João ministra, tenta impedir que João cresça, tenta impedir que João revele os céus, porque João tinha a visão espiritual aberta. Então o povo não queria que João habitasse no meio do povo, porque aonde tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele mostra a diferença e salvação de almas acontece. Aonde tem um homem cheio da presença, incomoda o inferno. Mas para vocês não temer esta palavra, Jesus tem uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então João, ele recebeu da parte de Deus a fortificação. Deus queria dizer para João: João, mesmo que tenta tirar tua vida, continua sendo fiel, porque eu te mostrarei o reino, eu te mostrarei a minha glória, eu te mostrarei o que muitos não podem ver. O que é que muitos não podem ver? Os céus abertos,
Os céus abertos para quem tem intimidade. Os céus abertos para quem ora. Os céus abertos para quem jejuma. Os céus abertos para quem se separa. Os céus abertos quem não mente, quem não rouba, quem não mata, quem não deseja. A mulher do próximo não rouba, não procura dar mau testemunho. Os céus abertos para aquele que acredita, que confia, que se orar, o céu se abre. Então João tinha esta fé, João tinha isto consigo. Ele disse em suas palavras que ele viu o Senhor aleluia, o Filho do Homem. E ele descreve esta imagem, ele descreve desta forma, dizendo assim: pastor Danilo, eu vi um homem que ele tinha o seu rosto como o sol do meio-dia. Eu vi os seus cabelos brancos como a branca lã. Eu vi, aleluia, no teu peito um cinturão, glória a Deus, de ouro. E eu vi na sua coxa o nome dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi os seus pés como latão reluzente. Eu vi quando ele abriu a sua boca e saiu como voz de muitas vidas. O evangelho foi proclamado, mas foi embaixo de muita dor. É muito choro. Quando João recebe a primeira mensagem da parte de Jesus, ele quer dizer: João, escreve o que tu vês. Ide às 7 igrejas da Ásia, anuncia para cada uma delas a mensagem que eu te dou. Para que tu entenda, João, a primeira carta irá para a igreja de Éfeso. E é aqui que eu começo a pregar. A primeira carta você entrega para a igreja de Éfeso. Diz para ela que, aleluia, o olho da igreja de Éfeso escreve isto, diz aquele que tem a mão direita e as 7 estrelas que andam no meio das 7 candelabros, ou 7 candeeiros. A mensagem foi entregue na mão de João para despertar a igreja de Éfeso, para que os irmãos entendam. A igreja de Éfeso era um lugar pela presença de Jesus. A palavra diz que Deus se agradava desta igreja por nome de Éfeso. Mas por que Deus se agradava? Porque Éfeso, ela tem testemunho para contar. Se você for comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver a transformação que Jesus faz dentro deste povo. Você vai ver o poder sobrenatural da glória de Deus dentro desta igreja. É o que não tinha conhecimento da verdade. Era um povo que não tinha conhecimento dos mistérios de Deus. Então Deus envia o apóstolo Paulo dizendo: prega-se o evangelho dentro de Éfeso. Quando Paulo começa a ministrar dentro de Éfeso, a primeira pregação de Paulo tem como tema o batismo. O batismo é que o povo estava dentro de Éfeso e sabia simplesmente que o batismo era por intermédio de água, porque era o batismo de João para arrependimento de pecados. O povo não tinha conhecimento do reino dos céus. O povo não tinha conhecimento do Espírito Santo. Então Paulo disse: não, o batismo de João simplesmente é para se arrepender dos pecados. Mas eu quero te declarar que tem um maior do que João, que é o Espírito Santo, e pode transformar a tua vida, que ele pode transformar a tua caminhada, que ele pode tirar os demônios que te impedem de prosseguir, ele pode quebrar